Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando aqui da Esperato Investimentos de Porto Alegre. Bom, nessa semana, agora a segunda semana do mês de novembro, a gente tem uma novidade em relação às perspectivas e ao potencial econômico do Brasil, né? Um grupo de quase 100 economistas, os mais renomados do Brasil, se reuniram e escreveram uma carta direcionada ao presidente eleito Jair Bolsonaro, chamada Carta Brasil. Ela é um documento apartidário, né, com propostas para destravar a economia do país, né, fazer efetivamente a economia do país andar. São basicamente 13 diretrizes gerais distribuídas em 4 áreas: a área política, a área política macroeconômica, política microeconômica, políticas sociais e políticas de sustentabilidade. No primeiro momento, quando você ouve essas palavras, talvez pareça um pouco de economês, mas acredite, elas fazem muita diferença e influenciam diretamente o seu dia a dia, tanto como profissional, seja empregado ou empreendedor, né, empresário, tanto quanto a sua vida como consumidor de produtos, supermercado, gasolina, enfim. Essas diretrizes são diretamente relacionadas ao nosso cotidiano. Esse texto, então, na Carta Brasil, tem mais ou menos 90 páginas, vai ser discutido essa semana no Rio de Janeiro, né? O objetivo dela é oferecer para a sociedade um documento de reflexão, basicamente focado em um aviso, né? O aviso de que a ausência de reformas, tanto a fiscal quanto a previdenciária, vão levar inevitavelmente o Brasil a um processo de estagnação de longo prazo e, eventualmente, estagflação, que é uma estagnação com inflação, que é o pior dos cenários, né? E nesse caso isso venha acontecer, uma grande crise com grandes proporções, né? Então, de certa forma, hoje o Brasil está numa encruzilhada. Algumas das medidas já estão em discussão avançada. É o caso, por exemplo, da autonomia do Banco Central, né, que seria feito com mandatos de diretoria que não coincidiriam aos do Executivo e que pode ser colocado em pauta ainda esse ano, né, essa possibilidade de autonomia do Banco Central. Outras medidas tão essenciais quanto desafiadoras seriam relacionadas a uma reforma tributária que substituiria progressivamente 5 impostos, são eles ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por um imposto único, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Já existem algumas economias desenvolvidas, entre elas Dinamarca e Inglaterra, que cobram esse imposto, né? É uma forma de simplificar a questão tributária. A condição necessária, mas não suficiente para o avanço da economia, são contas públicas em ordem, né? Então é necessário um ajuste fiscal grande, um ajuste fiscal que vai equivaler mais ou menos a 5 pontos percentuais do PIB, que diminuiria, de certa forma, consideravelmente a dívida pública brasileira, né? Transformaria um déficit de 2%, né, em relação ao PIB em um superávit de 3% do PIB, esses 5% de ajuste. Lembrando que isso é desafiador e isso não ocorreria de uma hora para outra, né? Isso levaria pelo menos de 2 a 3 anos na melhor das possibilidades. No entanto, é consenso que isso não pode ser feito sem uma grande e profunda reforma da Previdência, que vem sendo prioridade e negociada pelo presidente eleito já desde o atual momento, com o Congresso e com o ministro da Fazenda, né, ou o chamado superministro Paulo Guedes. O documento Carta Brasil sugere outras mudanças na área fiscal, que inclui a flexibilização do orçamento público, com a eliminação dos níveis obrigatórios de gasto em áreas como saúde e educação e das vinculações com o salário mínimo. No campo do trabalho, uma das propostas é unificar o FGTS e o seguro-desemprego, com a criação de um fundo de poupança compulsória individual,
com remuneração à taxa de mercado. Lembrando sempre que o FGTS hoje, para se resgatar ele, existem inúmeras regras, inúmeras condições, e o FGTS hoje acaba rendendo menos que a poupança. Inclusive, se você, ouvinte, tem o FGTS, pense fortemente na possibilidade de utilizá-lo em uma dessas condições, da qual ele pode ser liberado, né, para comprar imóvel, enfim, algumas outras condições, porque do contrário o dinheiro está se desvalorizando, né, porque a inflação acaba sendo maior que o FGTS. Outras medidas também, como a eliminação da estabilidade do serviço público. Isso para algumas pessoas pode soar um absurdo, para outras pode soar como algo obrigatório. Mas qual seria a ideia da eliminação parcial da estabilidade do serviço público? E aí a questão da parcialidade é importante. A estabilidade do serviço público seria eliminada em carreiras, em profissões nas quais se tivesse possibilidade de trabalho na esfera pública e na esfera privada. Por exemplo, alguém que trabalha no setor administrativo, ou um médico, ou um dentista que é funcionário público, ele não teria a mesma estabilidade de um juiz, de um promotor de justiça, de um fiscal do ICMS. Por que isso? Porque essas profissões, juiz, promotor, fiscal do ICMS, elas não existem na esfera privada. Dessa forma, elas precisam ter uma estabilidade para poder cumprir de maneira idônea os seus trabalhos, né, as suas obrigações. Vamos pegar o exemplo de um juiz. Como seria um juiz trabalhando sem estabilidade? Ele sofreria pressão de todos os lados, políticos, enfim, para julgar dessa ou daquela forma. Então, algumas profissões estratégicas, algumas carreiras estratégicas devem seguir, sem dúvida, com estabilidade. No entanto, outras, a ideia dessa carta é acabar aos poucos com essa estabilidade, ou pelo menos limitá-la bastante. Outras medidas, como a abertura comercial, né, do Brasil, o Brasil se tornar um país mais aberto ao comércio internacional, combate ao desmatamento, bastante importante também, reformulações no sistema de educação e proteção social. Agora, a parte curiosa, a criação dessa carta começou no dia 13 de agosto de 2015, né, que é o Dia do Economista. Um grupo de WhatsApp de professores de economia, do mercado financeiro, né, eles começaram a conversar um pouco sobre a situação do Brasil. Era um momento de agravamento da crise política e econômica. Essa crise econômica foi o estopim para que esses economistas, esses pensadores, né, pensassem e buscassem a formulação de um documento que pudesse, no próximo mandato, com o próximo presidente, auxiliar no desenvolvimento do Brasil. Esse grupo poderia reunir até 200 economistas, qual no começo desse ano 70 deles acabaram se encontrando em um seminário de 2 dias para definir e condensar as propostas. Tem uma lista de signatários aqui que subscreve a Carta Brasil. Eu vou citar rapidamente alguns aqui que foram até meus professores na URGS e dos quais eu tenho uma grande admiração e respeito, inclusive, por essa iniciativa que foca no desenvolvimento do país, né? Então vamos lá, entre eles tem o André Portela, meu professor, Carlos Eugênio Lustosa, Marcelo Portugal, Sabino Porto Júnior, entre outros grandes economistas do mercado financeiro também, que subscrevem essa Carta Brasil. No mais, o mercado se encontra em compasso de espera, né? Tanto o mercado de renda variável, o Ibovespa, quanto os juros futuros, né? O DI futuro, em compasso de espera, para a definição de toda a equipe, de todos os ministérios do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve bastante volatilidade aí até a semana do segundo turno. Agora existe a tendência de uma maior estabilização e até de uma eventual realização de lucros, né? Especialmente falando tange às ações, né? Algumas ações subiram 30%, 40%, então os investidores agora tendem a fazer a realização de lucro. Afinal de contas, lucro bom é lucro no bolso. Bom, no mais é isso, pessoal. Fiquei realmente esperançoso com essa Carta Brasil. Eu já sou um otimista natural, já estava otimista com a eleição do presidente, do Jair Bolsonaro, não objetivamente por ele, mas pelas possibilidades de reformas, pelas possibilidades
de liberar a economia, abrir a economia, depois com a confirmação do ministro da Justiça, ministro da Fazenda, enfim, pessoas que conhecem objetivamente suas áreas, acabei ficando mais otimista ainda. Essa Carta Brasil assinada por esses economistas acaba corroborando e auxiliando o futuro presidente, o futuro governo, mostrando que eles estão também à disposição para eventuais auxílios na construção de um país melhor para todos nós. Com meu abraço aqui para todos, especial para o Felipe Fontana e para o Eliseu, que fala diretamente de Miami, e o Filipão diretamente de Santo Ângelo. Abraço a todos, voltamos ao estúdio. Uma boa tarde a todos, mais um Conexão Esperato. E eu aqui, Eliseu Mânica Júnior, diretamente dos Estados Unidos, de Miami. Mês de outubro sensacional aí para o mercado de ações. Quem esteve investindo teve ótimos retornos, né? Tivemos essa parte de eleições finalizada dessa questão. E com ela vieram algumas esperanças, né, implícitas, principalmente quanto à questão de reforma de previdência, quanto à questão de utilização de pessoas técnicas, né, para os cargos de ministro, né, sendo passada a questão de que seriam utilizados somente o pessoal com expertise, com capacidade técnica, e não apenas questão de indicação, né. Então tudo isso trouxe e traz perspectivas de melhora, porque a gente precisa controlar do ponto de vista econômico, independente de quem fosse que ganhasse, né? A gente tem que controlar essa questão de gastos, rever algumas coisas, porque o Estado vem gastando bastante, né? O país vem gastando bastante, e com isso tende a vários estudos que a gente tem acesso, o Estado tende a ter um custo muito perto do que produz do PIB, e aí com isso fica comprometida totalmente a renda, né, digamos assim, a capacidade de investimento. Isso aí trava o país, trava o crescimento. Então, com a finalização das eleições vieram algumas perspectivas, expectativas de melhoria da economia, algumas mudanças, né? E com isso fez com que a Bolsa, que antecipa coisas, a Bolsa de Investimentos, o investimento em ações, que antecipa fatos, normalmente a gente acredita, o mercado de ações aí antecipa 6, 8 meses, ele tenta antecipar certos movimentos da economia, ou que trazem efeito para a economia e o crescimento, né? Então, já antecipando algumas coisas, ou tentando antecipar, a Bolsa teve aí uma alta de cerca de 10% apenas no mês de outubro. E isso, para quem tem capital investido, é uma parte de poupança também, né, digamos assim, uma forma de poupar. E algo que sustenta essa alta, né, é o fluxo, né? E dessa vez algo vem acontecendo diferentemente das altas anteriores. Normalmente o fluxo no Brasil, quem comanda, digamos assim, são os estrangeiros, né? Existem vários tipos de investidor: o investidor estrangeiro, investidor institucional, que seriam fundos de pensão, bancos, tesouraria de bancos, né? Pode ser, ou para capital, ou para aplicar o valor, pessoa física, né? Investindo também. E pessoas jurídicas aí também, né? Então, dessa vez a alta, normalmente quem manda, digamos assim, no mercado é o investidor estrangeiro. Só que dessa vez ele retirou capital uns 15, 20 dias antes do resultado das eleições. E mesmo assim a Bolsa Brasileira continua subindo. Fruto do quê? Fruto do próprio investidor institucional e da pessoa física. Ou seja, o próprio investidor nacional é quem sustentou essa alta da Bolsa Brasileira, e que é algo bem diferente do habitual, né? O habitual é o quê? Que lado que o estrangeiro está é o lado que normalmente a Bolsa anda, né? E dessa vez o investidor estrangeiro saindo do mercado brasileiro, vendendo opções, digamos assim, de bolsa, e comprando dólar, inclusive.
isso é visto pelo mercado como se fosse uma proteção. Quando compra-se dólar, quando a crise, digamos assim, ou um risco maior de acontecer algum evento, o investidor ele vai para o dólar como uma forma de proteção, não como uma forma de investimento. Então, o investidor estrangeiro ele comprou muito dólar recentemente, apesar da valorização do real, né? Da melhoria da imagem do Brasil. Então, o real, o dólar, saiu de 4,17 para 13,70, então ocorreu uma valorização de cerca de 10%, e agora o investidor estrangeiro então ele vem comprando o dólar, né, como quem sabe uma forma de proteção. A gente fica até pensando por que isso, né? Eis que o mercado de ações brasileiro ele está muito barato, ele está abaixo da média dos últimos anos de negociação, né? E que a gente fica pensando, quem sabe, que alguma coisa nos Estados Unidos, porque a economia americana vem muito bem, muito forte, e vão ter que ocorrer aumento de juros aqui, justamente para controlar, para frear o crescimento da economia. Por quê? Para não dar inflação. Inflação, quando descontrolada, a média aqui, a busca da inflação aqui, o teto é ao redor de 2%, né? Enquanto que no Brasil hoje é em 4,5%, já está bem abaixo no Brasil do que já esteve alguns anos atrás, mas visando controlar essa inflação, então, dado o crescimento forte da economia americana, o desemprego nos últimos 60 anos mais baixo, o mercado de ações extremamente valorizado depois de 8, 9 anos só valorizando-se. Então, é uma maneira de podar, digamos assim, de frear o crescimento americano de uma forma que não tenha inflação e que não prejudique futuramente a própria retirada de estímulos, né, está ocorrendo no mercado, estão retirando. Depois de 2008 foi necessário, então, da crise, foram necessários incentivos, e hoje esses incentivos estão sendo retirados, inclusive cerca de 50 bilhões de dólares por mês que foram utilizados para, digamos assim, dar um incentivo para a economia, né, para colocar gasolina na economia. A economia acabou crescendo na americana, mundial também depois da crise, e agora é o momento, pelo menos fora, de frear esse crescimento e controlar a inflação, né? No Brasil, a gente teve 2, 3 anos aí, desde 1929, os piores anos, né, na economia. Agora a gente vem se recuperando, e ano que vem tende a se recuperar, e caso sejam feitas reformas, sem reformas é esperado um PIB de 2,5%, e com reformas alguns falam em 4%. Por quê? Porque há uma economia maior, você tem como país uma capacidade maior de investir, e isso aí facilita, torna mais barato, digamos assim, o custo do Brasil, e aí a economia cresce e é gerado mais empregos. Hoje os desemprego ao redor de 11%, 12%, e há muita capacidade de crescimento no Brasil, né? E caso sejam feitas reformas, isso aí aumenta, né? Esse crescimento aumenta, né? É uma recuperação do que aconteceu da crise, é normal, ciclos são normais no mercado, e agora provavelmente a gente vai ter aí um momento de crescimento, dado as condições passadas, né? E caso sejam feitas reformas, esse processo acelera, né? Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha participação hoje do Conexão Esperato. Um abraço aí ao Felipe e ao Ronaldo, e uma boa tarde a todos, e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência. Um grande abraço.